Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje vamos falar sobre o tema Buscai e Achareis. Um tema muito importante, muito interessante, que já abordar no programa de hoje. Contamos novamente com a querida irmã. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que nos acompanham, né? Ou que vão nos assistir aí em algum momento, né? É sempre um prazer estar aqui, e esse tema realmente é um tema que causa muita dúvida às pessoas, né? Porque a gente acha que é só né, que a gente bater a porta vai se abrir, mas não é bem assim. Vamos saber como é que é, né, Jefferson? Exatamente, né, Lara? Hoje vai ser um programa muito interessante, tenho certeza. E por isso que eu falo para você, convida as pessoas que você tem sua lista de contatos no WhatsApp, né? Divulgue nas suas redes sociais. É muito importante que você divulgue, você compartilhe esses vídeos que nós temos no nosso canal aqui, para que mais pessoas possam entender qual que é a visão do mundo espiritual sobre o tema de hoje, que é buscar e achareis. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você esteja conosco sempre no canal. Lara, será que é só buscar e vai achar o que você busca? Pois é, né? Esta é a grande questão, né, Jefferson? Bom, essa, gente, é uma passagem que está em Mateus 7, né? Peça, procure ou busque, bata, né? Essa passagem é assim só para a gente se situar. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a você, pois esta é a lei e os profetas. Vejam, Jesus aqui deixa muito claro, né? Se a gente pedir, vai ser dado, se a gente buscar, nós vamos encontrar, se a gente bater, a porta se abrirá. Porque se nós pedirmos, nós receberemos, não é? Então, veja, agora ele coloca uma explicação nisso. Olha, vocês aí, neste planeta de prova e expiação, são maus, né? Porque nós não somos bons, né? Nós somos maus. Se a gente não procura sempre atender ao pedido do filho e tal, tem gente que atende até demais, né? Achando que é assim, é a palavra de ordem do dia, né? Mas vejam, se nós procuramos atender aos pedidos daqueles que nós amamos, quanto mais Deus, que é nosso Pai, né? Mas Jesus coloca quase uma condicionante. Assim, em tudo que a gente fizer, faça ao outro o que você quer que seja feito a você. Essa é a lei. Então, muita gente confunde, né, Jefferson, essa passagem, pensando que a gente vai obter aquilo que a gente quiser sem fazer esforço nenhum, sem fazer a nossa parte. E não é assim. O que Jesus quis dizer com essas palavras é que nós precisamos fazer o nosso dever de casa, o nosso esforço. Peçam e será dado. Deus, apesar de saber das nossas necessidades, né, dos nossos desejos, até mesmo antes de nós, né, ele institui pelas suas leis sábias e amorosas que nós devemos fazer a nossa parte na sua obra. Mesmo ele sabendo, nós temos que pedir. O pedir é o nosso esforço, é a nossa parte. Então não adianta eu achar que as coisas vão cair do céu, porque eu tenho o meu trabalho a fazer. Eu tenho a minha parte a fazer. Aí Jesus diz: busquem e encontrarão. Uai, eu tenho que buscar. O esforço da busca é meu, é intransferível. Aí eu tenho que pensar: o que eu estou buscando? Eu posso buscar qualquer coisa? Posso. Só que tem um problema: quem busca, encontra.
Inevitavelmente, quem busca, encontra. Então, se eu busco o amor, eu vou encontrar amor. Se eu busco a vingança, eu vou encontrar dor. Entenderam o problema? É este. Porque será dado a nós conforme nós mesmos buscamos. Aí depois não adianta a gente reclamar, não. A gente vai lá, puxa o tapete do outro, fala mal do outro e quer uma vida feliz. Como? Como? Não tem jeito. Nós vamos encontrar problema, né? E aí Jesus fala: bata e a porta será aberta. Por que Jesus fala isso? Porque, gente, aquele que bate a porta do mundo superior, né, da esfera mais elevada, dos espíritos amigos, vai receber auxílio, vai receber orientação. Isso nunca vai nos ser negado. Nunca. Desde que o nosso intuito seja para o bem. Porque se não for para o bem, a porta superior não será aberta a porta de baixo. Porque é lá que nós estamos batendo, quando a gente quer as coisas que não estão de acordo com o Evangelho do Cristo, né? Tanto é assim que no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, Kardec esclarece isso de uma forma fenomenal. Ele vai dizer assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Tem uma condicionante, mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância. Então, veja, a gente pode pedir? Pode, mas eu tenho que saber pedir. Eu não posso pedir, né? Fico com aquilo na minha cabeça. Estou lá fazendo a minha oração. Senhor, me ajude a derrubar aquele danado daquele meu colega de trabalho lá que eu não gosto dele, eu quero o lugar dele. Não vai ser dado a você. Não vai. O mundo superior não vai te dar jamais isso. Então a gente tem que saber o que nós vamos pedir. Né? Você está com um problema no trabalho, tem alguém ali te perseguindo, alguém com implicância, apesar de você se dedicar e fazer o seu serviço, peça a luz que clareie o seu caminho para você sair daquela situação. Olha como é diferente. Mas eu não posso pedir o mal do outro. Né? E ainda é dito assim, ó, né? Sem o que, né? Se a gente não pedir com confiança, com fé, com fervor, se a gente não se apresentar com humildade, né? Se a gente tiver arrogância, soberba, vaidade para pedir as coisas, olha o que nos acontecerá. Se não pedirdes com fé, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Veja o imbróglio. É exatamente esse. Então, eu posso pedir as coisas? Obviamente que posso. Posso pedir o que eu quiser. Só me será dado aquilo que for para o bem. Né? Se você está pedindo ao mais alto, se você está pedindo a Jesus, se você está pedindo a Deus, se você está pedindo aos bons espíritos. Agora, a gente quer pedir o quê? Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. E você vai achar que isso vai funcionar? Não vai, gente. Ah, eu quero que o fulano lá se apaixone por mim. Nós não sabemos pedir. Não sabemos por quê? Porque nós estamos tão focados no mundo material, tão ligados ao materialismo exagerado, que a gente quer pedir coisa material. E o que a gente tem que pedir, na verdade, é as coisas do espírito. Sem isso, pode esquecer, né, Jefferson?
É verdade, olha, você falou muito bem, né, que nós precisamos realmente pedir as coisas que são do espírito, que as coisas materiais a gente conquista com o nosso esforço, o nosso trabalho, tudo que nós precisamos, ter em mente é que muitas vezes as coisas que a gente pede, eu acredito sim, não muitas vezes, na maioria das vezes, né, refazendo a minha frase, a gente pede coisa que não é útil para nós, que não vai ser algo que vai nos ajudar, que vai nos angariar recursos espirituais, recursos que nos deem ali uma evolução para o espírito. Exemplo, né? Vamos supor que eu queira, peço para Deus, Deus me dê uma mansão, um iate, um helicóptero, uma Ferrari. Para que eu quero isso aí? Qual que é a intenção disso? Muitas vezes, ou se não 99% das questões é para a gente poder se exibir. A gente querer ali, ter um bem, não para nosso conforto, ou para, não está errado a gente ter nosso conforto, ter nosso bem-estar, não está errado. Mas qual que é a intenção atrás daquilo, né? Ter uma mansão, por exemplo, para poder, me exibir para o vizinho, para um parente, para um amigo, para dizer que eu sou mais do que ele, ou que eu conquistei mais do que ele, né? Então são coisas que a gente precisa pensar. Nem sempre tudo que a gente pede vai nos ser dado, né? Muitas vezes nos é dado aquilo de acordo com aquilo que nós temos sermos maturos, né? Então, nossa maturidade depende muito de nossa evolução, nosso progresso moral e espiritual também. Qual que é a intenção por trás aquele pedido, aquela busca que a gente está fazendo, né? Então, a gente acaba ficando meio que, né, vamos dizer assim, esperando ou aguardando uma coisa que a gente não merece ter. Qual o esforço, qual que é o empenho que eu fiz, qual que é o esforço, qual que é a atividade, qual que é o trabalho que eu realizei para buscar aquilo. Agora, foi lá no começo, eu queria reforçar, pegar esse gancho e reforçar, que não adianta eu ficar, quer um emprego, perfeito, quer um emprego. Aí passa um mês, passa 2 meses, continuo desempregado. Por quê? O emprego cai do céu? Como a galera falou, não cai. Tenho que me especializar, procurar me qualificar, me atualizar perante aquele setor ou aquela área que eu quero exercer a minha profissão, para que eu esteja mais apto e esteja mais adequado a cumprir aquelas funções que eu estou buscando ali. E outra coisa, se eu não botar um esforço para poder soltar currículo, participar de entrevistas, eu não vou conseguir emprego se eu não tiver um empenho meu, uma força de trabalho minha própria, né? Então, o emprego não cai do céu, assim como as coisas não caem do céu. Nós precisamos ter nossa parcela de atividade, né? Eu costumo dizer que 50% é de Deus, mas os outros 50% é nosso. Deus já está dando seus 50%, né? Tanto é que a sua confiança em nós é muito grande. Se não, Deus não confiasse em nós, primeira coisa, ele não nos daria a oportunidade da reencarnação. Nós não estaríamos aqui reencarnados, né? Eu acredito muito, né, que, por exemplo, a questão, né, da transição planetária. Nós estamos aqui por quê? À toa? Vai tu lá, Jefferson, vai tu encarnar, porque não tem mais ninguém que vai encarnar lá. Ninguém quer encarnar, vai tu lá. Não. Se eu estou encarnado nessa época, porque eu tenho algo a aprender e algo a também compartilhar. Porque nada é em vão. A justiça divina, as coisas de Deus, nada é em vão. Nada é por acaso. Tudo tem um planejamento muito amplo. Então, a gente vê as coisas de forma muito errada. Então, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que eu acho muito bonita, capítulo 25, que é o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima é: buscai e achareis, que é análoga à outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e por conseguinte, da lei do progresso. Portanto, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Olha só que interessante que o Evangelho nos traz aqui. A gente quer buscar
a gente quer encontrar aquilo que a gente está buscando, primeiro precisamos nos ajudar. É aquilo que eu falei, é aquilo que a Lara falou. Nada vem sem nosso esforço. Nada vai ser conquistado sem nosso esforço. Porque quando a gente se ajuda, o céu vai nos ajudar. Porque um exemplo muito prático que a gente pode colocar no dia a dia nosso, vamos supor que a Lara está deprimida. Aí eu vou lá, vamos lá, Lara, sai dessa pressão, vamos, sai, vai se divertir, né? Sai com seu marido, né? E ela não quer sair do quarto dela, tá depressiva. Como é que eu posso querer, eu posso tirar a força lá, ó, Lara, vamos lá, vai sair da porta de casa? Não, isso aí ter violência à vontade e à liberdade da Lara. Então, é por isso que o Evangelho fala, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Enquanto a gente não quiser ser ajudado, o céu vai estar ali nos alertando, vai estar nos orientando, mas não pode fazer nada mais do que isso. Se a gente quer realmente ter um apoio, uma ajuda espiritual, precisamos buscar. E como é que a gente busca? Buscando é você sair do seu comodismo, levantando essa cadeira e bater perna, como diz, né? A gente tem que fazer o nosso esforço, fazer essa parte, porque Deus já faz a sua parte, né? Tanto é que, como eu falei, se a gente está ainda vivo aqui, encarnado, é porque Deus acredita em nós e Deus já está fazendo essa parte. Então, vamos fazer essa parte também, que nos cabe fazer. 50% de nós, 50% de Deus. É verdade, né, Jeff? Gente, o que a gente precisa realmente entender, né, com essa promessa que Jesus nos faz, né? Busque e acharás, é que nós temos liberdade, né, para decidir o caminho que a gente quer percorrer na vida. Isso, e é verdade, né? Agora, se eu me encanto pelas ilusões do mundo, em alguma medida, eu vou acabar vivenciando essas ilusões, né? Porque eu vou estar buscando isso, então é isso que vai ser me dado, né? Agora, a gente tem que pensar o seguinte: tudo tem um custo, né? Como André Luiz diz, tudo tem um preço na vida, e realmente tem. Se eu me ligo na maior parte do tempo, quase que com exclusividade, às paixões materiais, aos desejos materiais, se eu sou uma pessoa extremamente materialista, né? E aí eu vou conquistar, numa certa medida, as coisas materiais. Mas tem um preço? Tem. Por quê? Você vai levar a sua riqueza aí, o que você tem de bem material no seu caixão? Você vai levar para o mundo espiritual isso? Não vamos. A gente não vai levar isso, né? Então não adianta. Não adianta você querer ter aí, né, um closet aí com 700 peças de roupa. Você vai levar isso com você? Não. Você tem condição de usar isso num ano na sua vida? Não. Isso é o quê? Materialismo. Puro e simples. Né? Ninguém precisa disso, desse tanto de coisa. Né? Então, isso tem um preço. Porque quando eu desencarnar, quando eu aportar na pátria espiritual, vai falar assim, ó, você estava lá, acumulando coisa lá, e quantas crianças ali, quantas mulheres que não arrumaram emprego porque não tinham que vestir, né? E você lá com as roupas mofando no seu guarda-roupa, no seu closet. Tem preço, gente. Tudo que a gente, toda escolha que a gente faz tem preço. Toda. A inércia tem preço. A vaidade tem preço. O acúmulo de coisas materiais sem o menor sentido tem preço. Tudo tem preço. Então, este buscar e acharei, ele é o melhor emprego dele são para as coisas do espírito, que estas coisas nós levamos para a pátria espiritual, porque são as coisas que nós realmente conquistamos, né? São as virtudes. Isso eu vou levar. Agora, se eu tenho 200 calças, 300 vestidos, 400 sapatos, vai ficar tudo para trás.
Se eu tenho aí uma garagem com 50 carros, você não vai, meu filho, chegar no mundo espiritual dirigindo, né, como o Jefferson falou, a sua Ferrari. Pode ter a Ferrari? Pode, a gente não está demonizando a riqueza. O problema é o egoísmo. O problema é a vaidade. O problema é o orgulho. Não é a riqueza. A riqueza é necessária neste mundo. Porque o mundo de prova e expiação é um mundo de diferenças, é um mundo dual: riqueza, pobreza, tristeza, alegria, doença, enfermidade. É assim. Agora, o destino que eu dou para os recursos que o Pai coloca nas minhas mãos, isso sim é importante. Se eu sou aquela pessoa egoísta, eu vou estar usando mal aquele recurso. Então, se eu me ligo somente ao lado material da vida, né, com esse materialismo exagerado, tem consequência, gente. Então, o buscai e achareis é referente às coisas do espírito, essas que nós levamos conosco para o mundo espiritual, essas que são duráveis, né? Jesus não falou, né? O nosso tesouro tem que ser aquele que a traça não come, a ferrugem, né, não ataca. Exatamente. Porque tudo de material vai ficar aqui, vai ser restituído. Aí sabe o que acontece quando a gente é muito ligado a essas coisas materiais? Você chega na parte espiritual, igual o André Luiz conta no livro, né? Você está lá no plano espiritual, você está botando lama no bolso achando que é ouro. Você fica, ó, desnorteado, iludido. Você está lá todo maltrapilho, chafurdando na lama de tão materialista que você era. Você pega a pedra, bota no bolso que aquilo é ouro. Você enxerga como ouro, na sua ilusão. E aquilo é simplesmente pedra. Então eu vou achar o que eu procurar. Eu vou encontrar o que eu procurar. Né? Agora, melhor seria se eu procurasse me melhorar. Se eu procurasse me afinizar com o bem, me afinizar com a lei de amor do Pai. Né? Porque se eu busco os vícios ao invés da virtude, eu vou encontrar o quê? Sofrimento. Se eu procuro ser uma pessoa medíocre, materialista, eu vou atingir essa meta inevitavelmente, né? Agora, se eu procuro viver dignamente, com a dignidade de ser filho de Deus, isso vai me acompanhar para sempre. A gente precisa pensar nisso. Muito bem, olha, concordo. Exatamente isso. E tem no livro Busca e Acharás, que é um livro, uma obra excelente de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que fala, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, que o Emmanuel fala o seguinte: procuremos os recursos e as bênçãos de que sintamos necessitados, aprendendo a prestigiá-los e assimilá-los sem abuso, quando o Senhor nos coloque nas mãos. Ou seja, tudo que a gente pede, tudo que a gente busca, a gente conquista ou a gente encontra, quando a gente bate na porta e a porta se abre, é porque Deus crê e acredita em nós. Se Deus nos coloca aquilo em nossa vida, em nossa guarda, é porque Deus quer que nós façamos um bom uso. Então, nós precisamos aprender que tudo que vigore o abuso, tudo que vigore a vaidade, o egoísmo, ao orgulho, ou tudo que aquilo vai prejudicar a nós ou a terceiros, então isso não é uma coisa boa. Isso vai nos trazer muitas consequências danosas, que vai nos fazer sofrer lá na frente, nos criar aflições, e que nós não precisávamos, na verdade. A gente não precisa de ter aflição, a gente não precisa ter dor, mas muitas vezes, pelas atitudes que a gente busca, ou pelas atitudes que a gente tem como ânsia, né, de querer ter aquilo, a gente acaba optando por escolhas totalmente equivocadas e errôneas. Então, precisamos
ter em mente que tudo que nós temos de materialidade e tudo que nós temos de inteligência, de bens morais e espirituais, precisamos utilizar para o bem, precisamos dar bem, né? Porque Deus não coloca na nossa vida um fardo dos quais nós não possamos carregar nossos ombros. Então, de certa forma, se a gente cria, a gente tem, por exemplo, vamos supor que eu tenho um bem material, tenho a riqueza, por exemplo, ela pode ser uma bênção ou um fardo. Tudo depende da como eu vou utilizar aquela bênção da riqueza, assim como da pobreza, assim como de qualquer coisa que a gente tiver de benefício, de conquista pessoal, material ou espiritual. Se eu sou sortudo, um exemplo assim, né, eu tiver pelo meu esforço, adquirir inteligência, adquirir, aprender, várias coisas e de ciência, não souber utilizar a ciência para o bem, é uma conquista, né. Eu sou um exemplo, né, sou um cientista, eu sou inteligente, consigo construir qualquer coisa. Se eu não souber utilizar, para que serve aquilo? Se não para o mal, para fazer o mal, né. Assim como, né, as pessoas, utilizavam, né, a descoberta da da questão da atômica, né, do núcleo atômico, as pessoas utilizaram para criar bombas. Então, precisamos ter em mente que não é só conquistar, é saber utilizar aquilo que Deus nos dá. E para já entrar nas construções finais, é importante que a gente entenda que o esforço pessoal é muito importante nessa vida. É tudo que a gente faz de esforço, tudo que a gente faz de trabalho para o bem, para conquistar, para nós mesmos criar, ter maturidade, nós mesmos podemos conquistar e compartilhar aquilo que a gente conquista. É algo que vai nos ajudar a angariar os recursos necessários para o nosso próprio progresso. E como falou no início, né, o evangelho, falou que tudo que a gente busca, né, tudo o trabalho de buscar acharás, nada mais é que o trabalho nada mais que a lei do trabalho e a lei de progresso. Então, se a gente quer trabalhar no bem, se a gente quer buscar aquilo que vai nos trazer a alegria de lá na frente, ver ao desencarnar, vermos em nós mesmos, né, nossa, como fui feliz, por quê? Porque eu fiz o bem, conquistei as coisas que eu queria, mas compartilhei naquilo que eu pude. Não fui egoísta, não fui orgulhoso, não fui vaidoso, mas eu conquistei com meu esforço pessoal, não passei perna em ninguém, não me corrompi com nada, não fiz nada de errado. Tudo que eu fiz foi com suor, trabalho e muito esforço. Tudo que eu conquistei de bens espirituais foi ajudando e cooperando com os outros, segundo a lei de amor, segundo a lei de justiça e de caridade. Não precisei, humilhar ninguém, não precisei fazer nada de errado com ninguém, não precisei passar a perna em ninguém também. Logo, aí sim nós temos então a felicidade, né, que a gente tanto busca, que é muito simples. Sejamos nós a figura, né, de Jesus pequenino, mas sejamos aqui a praticante de Jesus. Nós somos, como os espíritas cristãos que nós somos, precisamos aqui vivenciar Jesus todos os dias da nossa vida, porque isso é cristianismo, isso é trazer Jesus à vida de novo. Olha, essas construções finais. É isso mesmo, né, Jefferson? Se a gente não vivenciar o evangelho do Cristo, gente, nós estamos ficando para trás, né? Porque este mundo é inevitável, gente. Ele vai ser um mundo em regeneração, né? Então, quanto mais rápido a gente tomar consciência de que Jesus é o maior exemplo, é o caminho, né? É a vida, é a verdade, melhor para nós. E o que ele falou é isto mesmo. Se eu não seguir, é uma escolha minha, né? Posso escolher viver do jeito que eu quiser, mas se eu não viver de acordo com a lei de amor do nosso Pai, o que eu vou encontrar, né? Eu busco o que eu quiser, mas eu vou encontrar o que eu buscar. Então, esta parte do buscar é o nosso esforço. Né? O nosso esforço de quê? De aprender, é o nosso esforço de nos melhorarmos, é o nosso esforço de evoluir. Né? E a parte do achareis, né? O que é a parte do achareis? É aquilo
é o resultado da minha busca. É simplesmente, gente, Jesus podia trocar o buscar e achareis por plantar e colhei, né? Que é exatamente a mesma coisa, são as escolhas que eu faço, as sementes que eu planto. E eu vou achar ou vou colher aquilo que eu estou plantando, aquilo que eu estou buscando, né? Então, é a importância, esse buscar e achareis, tem a importância da nossa ação individual, né? Ou seja, o que, que eu estou buscando? Eu estou buscando as coisas, somente as coisas do mundo materiais, ou eu estou buscando as coisas do espírito? Ah, eu tenho que buscar só as do espírito? Não, nós não somos evoluídos ainda nesse jeito, não. Ainda mais se a gente está começando, né, agora a tomar rumo na nossa vida. Quer buscar as coisas materiais? Busca, mas busca também as coisas do espírito. E busca não fazer o mal para o outro, não querer o mal para o outro. Né? Aí a gente já vai estar, né, Jefferson, no caminho aí melhorzinho do que a gente só buscando as coisas materiais, né? Gente, a nossa busca, na verdade, tem que ser pela verdade, né? Tem que ser pelo bem, tem que ser pelo nosso aprimoramento. E, aliado à confiança que a gente tem em Jesus, na espiritualidade superior, em Deus, aí sim, o nosso esforço sincero vai fazer com que a gente encontre aquilo que a gente busca. É uma escolha, gente. É uma escolha. Exatamente, ó, só queria só complementar, mas assim, que a gente pede muito, né, mas a gente se esforça pouco. Então, muitas vezes a gente quer muito, mas que as coisas aconteçam, mas a gente não se esforça tanto quanto, quanto a gente deveria se esforçar, né. Então, infelizmente, muitas vezes a gente não conquista aquilo que a gente deseja por causa disso. Então precisamos trabalhar mais, precisamos nos esforçar mais e ter mais força e vontade, porque só assim a gente vai conseguir então ter um caminho, um rumo melhor, né, um rumo mais certo. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença de vocês. Antes de terminar, eu queria só falar uma coisa para vocês. Lara, deixa seu recado aí, divulgue seu canal para nós. A gente resolveu criar um canal, né, para divulgar aí a filosofia dos espíritos, né, com poesia, com oração, com reflexão, com estudos, com mensagem aí nas manhãs, né, para a gente começar inspirado o nosso dia. E Dá uma olhadinha lá, se você gostar, se inscreva, né? É só procurar no YouTube, @fé para quê, né? Tudo juntinho. E você dá uma espiadinha lá, né? Como a gente diz aqui em Minas. Se você gostar, vai lá, clica no botãozinho para se inscrever. Aproveite também, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, né? E compartilhe os vídeos, né, que você vai estar ajudando aí a divulgar as boas coisas, né, a filosofia, o evangelho do Cristo, a filosofia espírita. Isso, gente, é muito importante, porque a filosofia espírita, a doutrina espírita, ela é extremamente esclarecedora, leva entendimento e por isso mesmo ela consola as dores, né? Então, vai lá, espia lá no YouTube, se gostar, se inscreva. e a caso você não encontre ou quiser ter um atalho, tá aqui embaixo na descrição, nós deixamos todas as nossas redes sociais, nossos sites, nossos canais do YouTube. Você pode acessar aqui na descrição, que dá tudo ali os links, é só clicar ali que você vai direto para o canal da Lara ou para os canais, né, que a Lara utiliza como site e as redes sociais. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Lara, por essa oportunidade. Boa semana a todos. Até mais, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Até mais.